Buen día. Yo les voy a hablar sobre el proyecto, un proyecto muy reciente que hicimos en el Diario La Nación. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre um projeto muito recente que a gente fez no Diário da Nação, que é a nova redação, os novos escritórios, onde estão a divisão do Diário da Nação, em Buenos Aires. E vamos fazer um recorrido de 15 minutos por um processo que levou 3 anos, que incluiu o projeto e a construção de um edifício novo em Vicente López, lá fora de Buenos Aires. E o projeto é a construção do interiorismo, das nossas oficinas, que faz parte desse edifício. E culminou com a mudança de 750 pessoas de La Nación a essa nova propriedade. Vamos começar Vou começar contando um pouco do ponto de partida, as origens. Tratei de buscar uma foto eloquente. Esses são os escritórios de onde a gente veio. Essa foto está tomada no ano 2008, quando você começava a falar de que a gente tinha que mudar. Na realidade, a empresa já fazia muito tempo. E por isso também havia um pouco de desinversão, você vai mudar, você não ia mudar no ano seguinte ou em 2 anos. Isso nunca passava por outros motivos macroeconômicos da Argentina e da situação que vive nesse momento. A foto mostra um pouco algumas questões relacionadas com a empresa. É uma empresa que tem quase 150 anos de história, muito tradicional e muito inovadora, através uma empresa que convive 2 culturas diferentes. Uma cultura mais antiga, mais resistente às mudanças, e uma cultura mais moderna e mais inovadora. E tudo isso de forma simultânea. É uma empresa que não deixa de ser familiar. O que faz facilmente, eu entrei no ano 2007 e justamente me contrataram com a ideia de trazer o conceito de fast management ao setor, que não estava armado, que eram muitos setores juntados. E como pode ver na foto, não tinha nenhum standard, não tinha nenhum processo. Fizemos um processo e começamos a implementar um processo de mudanças, mais 70 tipos de postos. Havia havido muita coisa, diferentes projetos, sem nenhuma visão integral, como parte sobre parte. E as oficinas eram antigas, na década de 1970, e desde isso não se havia feito nada diferente. A foto que eu vi vocês é da redação da Nação, é diário, no ano 2008. Sumando isto, para completar a problemática desde o ponto de partida, o dono da empresa havia comprado uma participação no empreendimento ao Rio. Tem um terreno grande para construir uma quantidade de metros quadrados para nós, com uma visão, mais que nada, que fosse um negócio financeiro. Eventualmente, a gente podia mudar ou não, ia ser difícil para todos nós. Capaz mudamos, capaz sim, capaz eu vendia, capaz não. Com as premissas que a gente tinha que fazer um projeto apto para todos, não era tão simples e não havia nenhuma nesse sentido. Era pôr nenhuma ordem nesse sentido. Está um pouco de listado, um pouco de informações que a gente pode ver. Com essas 2 culturas que a gente está falando antes, a falta de organização. Vamos falar, eu vou comentar agora todo esse processo, uma posse em marcha. Um pouco eu vou desenvolver esses conceitos. Depois das perguntas a gente ampliamos um pouco, com mais detalhes do que qualquer tipo de dúvida. A posta em marcha, sobre os conceitos do projeto, porque eu tenho bastante dados para mostrar. E por último, vou falar sobre alguns aspectos da mudança. Com relação à posta em marcha, que era complexo,
como transformar uma situação meio caótica em um processo ordenado e sistemático, na qual podemos iniciar as premissas para o projeto e podemos conduzir por um caminho ordenado sem ir para trás, que esse era o grande peligro de um projeto tão complexo, com as coisas que a gente tem que fazer passo a passo, em uma medida de consenso, para chegar a um objetivo comum, que é satisfazer todas as necessidades e aproveitar a mudança, não só para o negócio financeiro, que é óbvio que é muito importante e racional, senão também para dar a imagem ao nosso espaço que queremos ter, e o projeto tivesse reflexão para todos esses projetos, para os 10, 20 e 30 anos seguintes. E o primeiro passo, está listado, foi formar uma equipe de projeto da nação, que basicamente consistiu um project manager que é sido eu, que é fácil de manejar. Não quero entrar em discussões semânticas. É um fácil de alcance amplo e difuso à la vez. Havia um comitê financeiro formado por um gerente financeiro que controlava a gestão. E por último, a autoridade máxima era o comitê executivo, cujo presidente era um dos donos da empresa. Definimos uma equipe para tomar as decisões. Os primeiros passos, estou simplificando e falando de forma mais rápida, foi contratar um projeto, direção de obras, edifício Selancor. A gente tinha um sócio antes, que era o dono do empreendimento em Rio. A gente tinha somente 31% do edifício. E o outro 69% é do dono de todo o empreendimento. Porque esse edifício, como eu comentei antes, está dentro do empreendimento, que vai ter 600 mil metros quadrados cobertos, construídos. Vai haver 5 torres para viver, várias torres de escritórios, 8 mil vagas para estacionar. Esse era o primeiro que se construiu nesse empreendimento. E acá tínhamos um sócio antes. Acá a preocupação é a seguinte, especial, vamos ser um edifício de muito voluntário, que cumpra com algumas necessidades nossas da vez, sem que por isso deixe de ser um bom produto para oferecer no mercado, a ser valendo essas nossas necessidades. Esse passo, contratamos um projeto junto com os nossos sócios e contratamos um projeto de direção de obras para o espaço interior dos nossos escritórios, que ocupavam parte desse edifício. Aqui tem um ponto importante nessa, depois a gente pode comentar mais. É que a gente tomou uma decisão, não é muito habitual no mercado, de contratar o projeto de interiorismo, caso ao mesmo tempo que o projeto Sherry Core. Isso nos traz muitas vantagens, porque uma coisa vem com a outra. Inclusive, contratamos, nesse caso, o mesmo estudo, para simplificar todas as coisas, fazer os projetos de interiorismo. Nos atraiu muitas vantagens, porque o projeto de interior fluía e modificava o projeto de Sherry Core e vice-versa. Para nós era muito importante, porque a nação tem para a operação, que não é uma operação como na oficina promédio, era muito importante que se cumprir algumas premissas. Eu vou comentar agora. Logo, seguindo com essa posse em marcha, vindo uma etapa que a gente pode chamar de mudanças e discussões internas, de relevo. Foi muito interessante como experiência e queria compartilhar com vocês sobretudo relacionado com as experiências culturais. Comentava com o Paulo agora. Nós tiramos os escritórios abaixo, entre outros a mim mesmo. Mudamos muita coisa, muitos paradigmas. Por momentos havia muita resistência, mas o resultado conseguido foi muito bom. O primeiro que foi discutir um princípio
conceitos a nível de atrações, por o comitê executivo, forçar a conversa, que a gente fez o anúncio antes, que conceito a gente que reflexionasse esse projeto, a nível de abstração, para depois, tendo como norte que cada uma dessas etapas, no general particular, e com devidas aprovações e consensos, chegar até o final. Depois eu vou comentar os princípios que surgiram. Depois vem a assignação e os pisos que a gente ia ocupar dentro desse edifício. A definição disso. Isso é toda uma coisa super nova nesse sentido que a gente começou a fazer agora. Sobretudo, porque o nosso projeto é muito flexível, depois eu vou falar mais disso. Muito poucos estándares, solamente as 2 estándares nesse sentido. E é muita gente que antes era diferenciada por essa hierarquia, interpretava que sua oficina, seu sítio, seu escritório, sua cadeira tinha que ver com sua hierarquia. E agora tem um plano similar a gente de outros de menor hierarquia. Isso era um pouco complicado porque movia o orgulho, movia coisas. Então se definiu certos estándares e logo se fez a distribuição de espaço, que gerência, ocupar cada parte, e que piso, metros quadrados, etc. E logo se basou nesse sentido, até os detalhes de definir o posto de trabalho, os escritórios, as cadeiras. Fizemos um mini showroom dentro da empresa para tomar de decisões, falando com diversos diretores e gerentes, maquinária interna. Passamos agora ao projeto. Vou descrever agora algumas cifras, algumas coisas. Torre ao Rio 2. Começar a martelizar alguns conceitos, algumas plantas. O projeto Gelancor é um edifício de 20 pisos, 2 subsuelos, superfície total de 43 mil metros quadrados, cobertos, AAA, segunda classificação argentina LED, A+, segunda classificação americana. Essas classificações são meio complicadas, são um pouco difusas. Está certificado, envia certificar-se, Green Building, segunda mais Green, United States, Green Building Council. Tem destino para escritórios e locais comerciais, porque no mesmo empreendimento, nos Estados Unidos é normal isso. Tem uma característica interessante, que pode ver nessa foto, que é o núcleo rígido, que é o núcleo de hormigão. Possuem 3 fachadas de corte on e o núcleo rígido, que são as circulações verticais dos serviços, tem um costal e lateral. Isso permite uma planta muito eficiente e muito ampla, tem passilhos largos, tem um sistema de ar-condicionado ao contrário, tem um grupo eletrógeno, o EPS, tem um BMS para controle automático de distintos sistemas, as plantas tipo, mais baixas. Os pisos mais baixos, olha só, 2.300 metros quadrados. As torres mais largas têm 1.200 metros quadrados, mais ou menos. É uma pequena descrição do edifício, onde a gente ocupamos que cumprir com umas normas especiais nossas, que estão listadas algumas em azul. A gente necessitava ter um acesso comum, em general, tem marcado com a faixa vermelha, Avenida Libertador, tem acessos independentes, com assessores independentes, com controle de acesso independente. Aqui a gente pode ver o elevador no fundo. Ele visa um hostel,
Um é só um controle para a nação e outro para os demais. Agora encontrei. Aqui eu dizia os controles, os acessos internos independentes. Também a gente tem um acesso lateral independente. Porque há setores que se interessam mais ou menos, que passar por essa parte, entrar como uma visita, para dar voltas para cima e para baixo. Que nos interessa se estiver mais na planta baixa. Pode ver também que a gente tem uma escada redonda de vidro no centro, que eu vou mostrar uma foto agora. Como se vê desde os escritórios. Outra foto vista desde da escada. É uma escada que tem um detalhe muito importante, que é exclusiva para nossos pisos e integra todo esse evento. Que todas as nossas pessoas estejam integrados. A gente vinha de escritórios muito separadas. E a gente acha que isso é importante para a FUMEN. E vai mudar a nossa forma de trabalhar. Vai mudar tudo nesse sentido. Agora eu comento um pouco do projeto. Breves dados sobre o projeto de interior. Por dentro do escritório. Agora um pouco da planta baixa. A parte do primeiro piso. A gente tem um salão, um refeitório para o pessoal da nação. E depois o piso 2, 3 e 4 são os maiores. E o piso 5º, onde a torre se faz mais larga. Tem uma terraça também. Um total uma superfície de 10.000 metros quadrados cobertos. Hall de acesso exclusivos. Tem um piso técnico elevado. A gente tem nosso próprio grupo de eletrógeno, UVS. Para nós, os sistemas críticos são muito importantes, porque todos têm que sair muito bem todos os dias. O ar-condicionado também, com o sistema BRVs. Isso é muito importante. Vamos falar agora um pouco sobre os conceitos, que era mais o que a gente queria destacar antes. Fazer essa breve introdução. A flexibilidade, os conceitos que se basaram nesse projeto, de forma coerente, de forma austera, ao largo do mesmo. Até materializar na obra, foi em primeiro lugar, foi flexibilidade. Essa palavra é muito importante. Que tivesse a capacidade de mudar rapidamente, de forma simples e econômica. Que fosse um espaço confortável, inspirador, que tivesse muita luz, que tivesse uma boa qualidade do ar, que ajudaram a colaboração e o trabalho em equipe, que mostraram uma transparência e que fora basicamente moderno. Como todas as coisas que a gente mostrou mais ou menos na foto inicial, no começo. Vamos ver como se materializa tudo isso nas plantas. Essa é uma planta tipo do piso 3 del diário. Com tudo isso da flexibilidade, há dois tipos de posto de trabalho. O que está no open space, são todos iguais. E as poucas oficinas fechadas que tem, são salas de reunião. Tem que falar. Tem duas tipologias para os postos de trabalho. Oficinas fechadas e open space. No plano, quem sabe você vê, são escritórios grandes. Você vê pequenos, mas são grandes na realidade. E as distâncias são importantes também. Tem corredores amplos, por o assunto da instalação e da privacidade, que finalmente conseguem. E é bem importante isso.
não é afetado por excesso de barulho. Todo o transpasso é possível de recorrer, todo tem muita luz, todas as janelas. Como a gente não pôs a oficina mais importante na esquina, não, a gente não fez nada disso. Está tudo livre, e todas as oficinas fechadas. Estão no núcleo central. E são todas vidriadas. Muito vidro, muita luz. A grande discussão que eu falava antes surgiu quando havia duas categorias de pessoas. E, ademais, os escritórios fechados eram muito mais pequenos que o espaço open door. Muito mais. Isso generava discussão. Algum diretor queria outra subcategoria, com mais privacidade. Finalmente, nas discussões, se terminou aprovando o projeto dessa maneira. Tem um conceito aqui, que me parece bastante importante comentá-lo, que às vezes, se é aberto, se é mais aberto ou mais fechado, eu acho é mais amplo que isso. O que ocorre aqui, que vem com esse análise que a gente comentava, Paulo, que um dos escritórios que estão desenhados há muitos anos, que caminham para os escritórios, estão todas vazias, as metades estão vazias. Por outro lado, é uma sensação de que não tem esse espaço para se reunir, não é suficiente sala de reunião, porque hoje as pessoas não estão todo dia no escritório, as pessoas trabalham muito em equipe. Isso não é simplesmente mais aberto, mais fechado, mais integral. É um tipo de trabalho, não é do escritório, senão do escritório, mas uma sala de reunião, outra sala maior, esse espaço pequenininho, informal, onde você pode reunir, onde você pode conectar, o que seja, como espaço único, o auditório, está mais abaixo na direita. Esse é um conceito que funciona de forma integral. Você não faz oficinas abertas, mas poucas salas de reunião, seguramente não vai funcionar. Ou se fazemos oficinas abertas, muito fechadas, com uma densidade grande, insuportável, seguramente vai ser muito incômodo para trabalhar. O conceito funciona, quando uno vê, em forma integral. Por exemplo, a gente tem um sistema para reservar salas via Outlook, caso nunca é necessário, porque sempre há sala. Isso é muito importante, porque o sistema funciona, sempre há sala de reunião. Eu não teria muito sentido. Outra coisa que eu posso comentar, integra todos os pisos. Nesse momento, se a redação está no segundo, tem que ir no terceiro, tem que ir em outra parte. Tudo está muito perto, tudo muito integrado. Tinha que tomar um elevador, deixava para mais tarde. Agora tudo é muito perto, tudo muito integrado. Não vê todas as plantas. Isso é bastante importante. Realmente fomenta o trabalho em equipe, está todo integrado. Também estão umas mudanças com a forma de tratar os resíduos. Separamos o lixo. Há centros onde você pode dividir as coisas em 8 tipos de lixos nos núcleos. E depois para comum dos resíduos, que são grande parte são papéis. Há 2 taxas de lixo, outro para papel e para o resto dos resíduos. A gente não colocou cubo de basura. A gente fez umas provas pilotas e funcionou bem. Quando chegamos aqui, viu como uma coisa natural. Algumas fotos
Essa é uma vista do piso 3. Aí vem os postos de trabalho. Tudo muito mais clean. Tudo vidriado. Aí da direita você vê os escritórios fechados, que são de vidro também. Esse é um escritório fechado de um diretor, de um gerente de primeira linha. Uma foto do segundo piso. Essa é a redação, que é mais ou menos parecida. É 1 metro mais alto. Tem muitas monitores pendurados. Essa é a sala de etapa. A sala de redação todos os dias e define a portada do diário. Essa é a secretaria de redação. Aí algumas outras tomas da secretaria de redação. Essa é uma vista da sala importante de reunião. Desde de cima do segundo piso. Quase mostrar essa transparência, que é uma das premissas do nosso projeto. Você vai às 4 da tarde, vai ver a cúpula da redação definindo a portada do diário seguinte. Desde o elevador e a redação trabalhando. Esta é a planta do segundo piso, que é similar, são todas similares e com o mesmo conceito. Essa é a planta do segundo piso, que é similar, são todas parecidas. Esse é o primeiro piso, com o nosso refeitório. Vou falar um pouco agora da mudança, de forma breve da mudança. A mudança incluiu 750 pessoas, que são a administração e redação do diário. Eu vou comentar simplesmente sobre o processo de comunicação. A gente levou a cabo para a mudança e o processo de transporte. A mudança e a logística, o transporte funciona bem com boa comunicação. Esse é o ponto mais importante que eu queria transmitir para vocês. Sem uma boa comunicação não é possível. Por mais transporte como faz, não vai funcionar, porque a mudança genera muito nervos, as pessoas ficam nervosas, se alteram. E todo esse processo é muito importante acompanhar com uma boa comunicação. Dentro do plano de comunicação, a gente incluiu o mês corporativo, comunicando a notícia. Se a gente está construindo um edifício, mandamos uns e-mails corporativos em tal data. Era um problema decidir qual a data que as festas se iam postergando. Como passa muito em Argentina, a gente fez a apresentação para as várias gerências, fizemos visitas à obra, depois a gente fez reunião com cada gerência, de relevo, depois para mostrar os resultados, reunião de apresentação e ajuste de projeto, reunião de coordenação de mudança. Estamos no processo para passar limpo tudo, para não mudar as coisas que não eram necessárias. Prévia mudança, você jogava fora muito papel, muita coisa que nunca se havia visto por anos. Depois, imediatamente depois da mudança, fazíamos cada setor cartéis com planos de origem e destino, e-mails com planos de instruções finais, que apoiava as reuniões que a gente tinha com cada setor. Finalmente, no dia da mudança, entregamos um manual e um kit de boas-vindas que posso mostrar. Alguma foto desse manual. Era uma explicação de como funcionava o edifício, o serviço, onde ficava cada coisa, tecnologia, uma tecnologia IP, em geral, para que as pessoas pudessem chegar o mais amistoso possível. Com muito gráfico, explicações de vários setores. Agora um pouco sobre transporte, a logística, coordenar tudo isso, como se fez. A segunda chave da mudança foi essa.
Definimos o que se ia mudar, as restrições para a mudança, tanto no edifício de origem como no edifício de destino. No edifício de destino era mais complicado porque estava em obra, que muita carga, de todas formas, foi sido dessa forma. Nós mudamos os móveis, ao mesmo tempo, estava terminando de construir tudo. A coordenação com o avanço foi muito importante, a definição dos recursos, o alcance, para a contratação da empresa que realizou tudo isso, e a mudança propriamente falada. Fizemos um plano logístico da mudança. Estamos mais ou menos mostrando o setor de cada formato, como funciona, fecha a data que se muda. Sabe que mudar 750 pessoas não é fácil, a gente fez em 5 etapas ao largo de 2 semanas. E tem que ver tudo isso com a operação da companhia. Finanças não se podia mudar nem na primeira nem na última. Recursos humanos já tem uma liquidação de salários. A redação não pode mudar até a eleições, ou há coisas nesse sentido, determinados processos, e assim sucessivamente. Foi um quebra-cabeça complicado que cada um mudava em uma data diferente. A gente foi entrando em consenso de cada um deles mudava uma data diferente. À sua vez, tinha um transporte diferente, com maior quantidade de pontos ou não. Para aqueles elementos que se mudavam, não só as pessoas, mudavam obras de arte, televisões, geladeiras, porque era tudo novo, e assim sucessivamente. O resultado de tudo isso foi uma mudança em qual 97% das pessoas. A gente fez uma pesquisa, 97% das pessoas deu satisfatório, gostaram do resultado, foi um orgulho para nós. E concluo simplesmente com essa foto, para mostrar o antes e depois. Essa é uma foto de toda a redação. E parece que se vê bastante felizes todos. Isso é o mais importante. Esse é o nosso maior orgulho. Muito obrigado.